isso mesmo, pessoal. Você não leu errado e eu quero te explicar que história é essa da Alemanha. A Alemanha poder prender, ter a possibilidade de prender o primeiro-ministro de Israel. Olha, eu não preciso nem dizer o quão o assunto é sensível e complicado. A gente sabe do histórico que a Alemanha teve lá com os judeus, todo mundo sabe do Adolf lá, do bigodinho e tudo mais, aquela coisa toda. Mas deixa eu te explicar essa história aqui, tá? É realmente uma questão que precisa de explicação e eu quero te explicar. Fica comigo até o final, são 8 minutinhos aqui de muita informação para você. Deixa aqui o seu Ahavt, deixa o seu gostei. Ahavt significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda demais, é de graça, não dói, é meio segundo. Você me ajuda de graça, de verdade, dando esse mínimo gesto, me ajuda muito mesmo, de verdade, e agradeço demais a todos vocês, tá? Se inscreva no canal, muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito, e eu consigo ver, certo? Isso aqui. Se inscreva aqui, você recebe as notificações, fica sabendo em primeiro lugar assim que eu posto os vídeos, tá certo? 3 e-books gratuitos de hebraico para você no meu site estudodohebraico.com, e se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, primeiro link da descrição. Que história é essa, pessoal? Olha só, nós estamos falando do Tribunal Penal Internacional, certo? Que fez um pedido, emitiu um pedido de prisão para o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, e que não só Netanyahu, mas também o ministro da Defesa de Israel, o senhor Yoav Galan, e equiparando o primeiro-ministro de Israel e o ministro da Defesa com os líderes do Hamas. Exatamente, esse tribunal pediu a prisão de 4 pessoas, 2 líderes de grupos terror-tracinhoristas e os 2 líderes de Israel. Enfim, então essa é o rolo todo, certo? O embaixador de Israel na Alemanha, pessoal, chegou a pedir, fazer um apelo que a Alemanha não reconheça esses pedidos de prisão do Tribunal Penal Internacional, do primeiro-ministro e do ministro da Defesa. O embaixador de Israel na Alemanha fez um apelo nas redes sociais. Porém, contudo, todavia, a resposta da Alemanha foi a seguinte: o porta-voz do chanceler alemão Olaf Scholz disse que se acontecer algo assim, se realmente forem as vias de fato, a Alemanha vai cumprir e vai realmente cumprir a lei e vai prender o primeiro-ministro de Israel. Porque é o seguinte, o tribunal ele emite um mandado aos países signatários desse Tribunal Penal Internacional. Inclusive o Brasil é signatário desse tribunal, certo? Esse tribunal deu até um rolo lá algum tempo atrás, que esse mesmo tribunal pediu a prisão do presidente russo, do Vladimir. E a África do Sul teve aquela reunião lá com os BRICS, tal. E o promotor do Tribunal Penal Internacional falou o seguinte para o presidente sul-africano: se o presidente russo pisar na África do Sul, que a África do Sul também é signatária desse tribunal, vocês terão que prender o presidente russo. É a mesma coisa que está acontecendo com o Netanyahu, e a Alemanha é um dos signatários, ou seja, se o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão para o Netanyahu, caso o Netanyahu vá até a Alemanha precisa cumprir a lei e prender o primeiro-ministro de Israel, pessoal. Então, pessoal, é a questão. O Brasil também, se você não sabe, o Brasil é signatário
o Brasil faz parte dessa lista, tá? Só a título de curiosidade, os Estados Unidos, a Rússia, Israel não fazem parte dessa lista de signatários, tá? Alguns países, olha só, França, Itália, Canadá, Japão, Suíça, Nova Zelândia, Alemanha, Reino Unido, Brasil, enfim, são alguns países. Se eu não me engano, são mais de 120 países signatários. África do Sul também. Ou seja, pessoal, assim, eu não concordo, eu vou dar minha opinião aqui, dificilmente eu dou, enfim. Eu não concordo que você que você possa equivaler na mesma prateleira o primeiro-ministro de Israel e o ministro da Defesa de um país legítimo que está se defendendo contra grupos terroristas. Então, os dois líderes, o ministro da Defesa e o primeiro de Israel, estão no mesmo patamar que os dois líderes do grupo Hamas. Como é que você equivale um negócio desse? Então, assim, para piorar tudo, o porta-voz do chanceler alemão Olaf Scholz disse que sim, a Alemanha poderia prender o primeiro-ministro de Israel e cumprir a lei, sendo a Alemanha um país signatário do Tribunal Penal Internacional. E aí, isso coloca mais água, mais gasolina nesse incêndio todo, certo? Porque realmente é uma questão bastante, mas bastante complicada mesmo. Israel está se defendendo de grupos de homens maus e o tribunal... Israel já fez uma live falando que o Netanyahu rechaçou essa ideia, falou que isso é um absurdo o Tribunal Penal Internacional fazer isso e pedir a sua prisão, bem como do ministro da Defesa de Israel. Eu fico sem eu fico sem palavras. Literalmente, eu fico sem palavras, porque é incrível esse negócio. Bom, vamos ver cenas dos próximos capítulos, como vai ficar essa questão toda, tá? E deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber o que você pensa, qual que é a sua visão sobre todo este imbróglio, desculpa, todo este rolo, tá? Fique na paz, shalom, tchau, tchau.